Bom, deixa eu ativar a câmera aqui. Continuar então. Semana passada, né? A última vez que teve foi. Eu terminei pronomes, né? Então, agora eu começo a terceira parte de classes gramaticais. E aí ela começa com verbo. Então, ele é o texto, né? Como está escrito aqui, ele é construído com base nas estruturas propostas pelo sistema linguístico do idioma. Então, ele tem uma construção, né, de acordo com cada idioma. Então, aqui tem um trecho de uma crônica, que é do Mário Persona, para Corações Solitários. Você entra em uma loja, descobre algo que lhe agrada, olha em redor e não acha um vendedor. Você pigarreia, tamborila os dedos no balcão, chacoalha seu molho de chaves, finge uma tosse, assobia, bate palmas e nada acontece. Como está escrito aqui, né? A situação descrita pela personagem faz parte de um momento vivenciado por ela em uma loja de departamento. Na construção deste texto, o que mais ocorre é o emprego de verbos. Então, todos os que estão em negrito aí são verbos, né? Entrar, descobrir, agradar, olhar, enfim. Então, essa classe de palavras, né? A classe dos verbos, ela é usada para identificar acontecimentos, ações, né? Ou estados em que o ser se encontra, né? E também, né, além disso, ele apresenta caráter dinâmico que identifica e situa no tempo alguns fatos que a gente quer contar, narrar, descrever e etc. Então, eles são importantes justamente para situar o contexto que a gente está falando. Então, como eu falei, né, eles pertencem à classe que denota ação, estado, fenômeno. Então, essa é a classe que ela mais possui variações de forma, justamente porque o verbo ele vai depender do sujeito, ele vai depender do que vem antes. Então, se você altera o verbo, é porque você tem um sujeito que o altera, né? Então, a gente tem as pessoas gramaticais, né? Que são elas que alteram o verbo. O eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos para a primeira pessoa gramatical, né? E o eu e o nós. Eu tirei o nó da depressão e nós fomos felizes. Então, como eu falei, o verbo ele é conjugado de acordo com o sujeito. Né? E aqui, cantaste a ópera, tu e a orquestra cantastes do público, desfilou como se fosse a única no universo. Então, aqui eles estão sendo conjugados de acordo com essas pessoas gramaticais. A gente também vai conjugar dependendo do tempo. Então, a gente tem, né, os 3 tempos mais conhecidos assim, sem as subclassificações, que são o presente, o passado e o futuro. O presente, né, que a ação está acontecendo no momento em que a enunciação ela acontece. Então, saio para a rua e bebo o veneno das fábricas. Ela está acontecendo no mesmo momento em que se fala o que acontece. O passado, né, que é a ação que já aconteceu antes da enunciação. Então, conheci um homem que amou a poesia. A pessoa conheceu o homem antes de estar falando. E o futuro, que é a ação posterior ao momento da enunciação. Então, terei o verso e a prosa no meu baú de meus segredos. Essa ação, ela não aconteceu, ela ainda vai acontecer. E o modo, né, que é também uma das coisas que fazem a gente conjugar o verbo. Então, a gente tem o modo indicativo, que ele expressa certeza, sou feroz e ágil. O subjuntivo, que ele expressa dúvida, vontade ou possibilidade, quiçá eu salte o trampolim da morte. Então, a gente tem aí já está bem visível, né,
as conjugações de formas diferentes, né? O sou e o saúde. Então, se eu for falar, né? Se eu for conjugar o sou, nesse caso, no substantivo, ele ficaria seja, né? Então, mudando aqui o contexto da frase, quiçá eu seja uma pessoa inteligente, por exemplo. Então, talvez eu seja uma pessoa inteligente. Imperativo que expressa ordem, pedido, sugestão, né? Então, vá ao rei e peça perdão. Nesse caso, é uma ordem, né? Vá e peça. Ele tá num sentido que realmente é uma obrigação de fazer, assim. Então, tem também a aspectualidade, que ela pode ser durativa, pontual, incoativa ou terminativa. Então, a durativa é ele mordia ferozmente o pano. Pontual, pegou o revólver e o jogou no lixo. Incoativa, né, que é o início do processo. Começou a festa das meninas e terminativa encerraram-se as inscrições para o curso. É bem difícil, na verdade, eu nunca vi pedir isso no vestibular, mas é sempre bom falar. E as vozes, né? Essa é uma coisa importante para as conjugações que vêm depois. Então, para as classes sintáticas, né? Então, a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa, o sujeito, ele pratica ação. Então, Estados Unidos goleia Japão. O Japão, ele está sofrendo a ação dos Estados Unidos, o que significa, nesse caso, na voz ativa, que os Estados Unidos é quem pratica essa ação. E a voz passiva, o sujeito sofre ação. Então, o Japão é goleado por Estados Unidos. O Japão, ele é o sujeito nesse caso, mas ele está sofrendo a ação de ser goleado pelos Estados Unidos. Então, é uma coisa que tem que prestar atenção, né? A conjugação dos verbos ficam por isso. Então, agora a gente entra nas conjunções. As conjunções, elas são vocábulos, né, que ligam elementos da mesma natureza. Então, substantivo mais substantivo, oração mais oração, enfim. São termos, né, que estabelecem ligação entre orações. Então, a gente tem um exemplo aqui. Não valeu o título mundial, mas a Argentina conseguiu ao menos se vingar e carimbar a faixa da Alemanha na tarde desta quarta-feira. Então, aqui a gente tem a conjunção mais ligando duas orações, introduzindo uma quebra de expectativa. O fato de valer o título poderia pressupor algo sem importância, mas, né, contudo, houve a vingança e o sucesso do time latino-americano sobre a Alemanha. Então, tem uma oposição entre o que não tem valor, que é o não haver título, e o que tem valor, que é o vingar-se, carimbar a faixa. Então, aqui fica mais nessa questão do que qual o valor que tem realmente, né? Então, em qualquer junção de duas orações, que você tenha essa conjunção mas, ela vai colocar o sentido, né, o valor na segunda oração. Então, o valor da segunda oração é o que vale, o da primeira não. Então, quando eu falo, por exemplo, não sou machista, mas vem a segunda oração, você está dando uma ênfase para a segunda oração. Ou seja, você está dizendo o contrário do que você quis dizer antes. Então, é uma coisa para se prestar atenção e não usar. Né? Dependendo do sentido que você quiser usar. Então, as conjunções, elas são classificadas em coordenativas e subordinativas. As coordenativas, elas ligam orações que têm sentido equivalente, elas não são dependentes uma da outra, cada uma ela tem o seu sentido sozinha. E as segundas, né, que são as subordinativas, elas se unem às orações que se subordinam hierarquicamente. Então, tem a oração principal e os seus desdobramentos. Então, uma oração acaba dependendo da que vem antes. Uma tem seu sentido sozinha, mas a outra não. Então, as conjunções coordenativas, elas podem
C, né? Tem alguns tipos aqui. Adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As adjetivas, elas expressam soma, adição, né? Então, e, nem, não só, mas como também. Então, a gente tem como exemplo aqui, o palestrante não só doou 5 livros, como também sorteou um curso. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com todas essas conjunções, que elas dependem muito do contexto também. Então, às vezes um e pode não significar uma adição. Sempre tem que tomar cuidado com o contexto em que essa conjunção ela se refere, né, em contexto que ela tá. Então, é uma observação aí. As adversativas, que elas expressam contraste ou oposição de pensamento, igual o exemplo que eu tinha acabado de dar do mais, né? Porém, enfim, elas são mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Fez todos os esforços possíveis, mas não conseguiu a autorização que queria. Então, o maior valor entre as duas orações é a segunda, que apesar de ter feito todos os esforços possíveis, a pessoa não conseguiu a autorização que ela queria. Então, independente do que veio antes, ela pode ter feito o que for, ela não conseguiu autorização. As alternativas, que expressam exclusão ou alternância de pensamentos. Então, elas são ou, ora, quer, seja, nem, enfim. Então, todo dia é assim, ora ele está feliz, ora ele está triste. Nesse sentido, a gente tem, nesse contexto, né, a gente tem um sentido de alternância. As conclusivas, que expressam conclusão de pensamento, portanto, logo, por isso, por consequência, pois, depois do verbo, assim, por conseguinte. Então, você fez uma ótima apresentação, por isso receberá a nota máxima. Essas são muito usadas principalmente nas redações, né? Quando a gente vai concluir lá o parágrafo. Na verdade, todas as conjunções são muito usadas em redações, então é importante entender como elas se comportam e o que elas expressam para que a gente possa usar de forma correta, né? E por último, das conjunções coordenativas, a gente tem as explicativas, que elas expressam uma razão, um motivo, né? Por quanto, por quê, que, pois. Então, elas vão vir antes do verbo. As conclusivas, elas vão ter. É isso que a gente precisa prestar atenção também nesse sentido. O pois, ele pode ser uma conjunção conclusiva desde que ele venha depois do verbo. As explicativas, o pois como conjunção explicativa, ele vai vir antes do verbo. Então, acho que ele vai ser mandado embora porque faltou e não se justificou. Então, se a gente colocasse um pois ali, ele ficaria explicativo, né? Porque ele vem antes do verbo. O verbo faltar, o pois vem antes dele. Então, nesse caso, é uma conjunção explicativa. Agora, dá para trocar também na conclusiva. Você fez uma ótima apresentação, receberá a nota máxima, pois. Então, como o pois ele vem depois do verbo receberá, ele indica uma conjunção conclusiva. Agora a gente entra nas conjunções subordinativas, que são aquelas, né, que elas determinam as orações que vêm antes ou depois, que dependem uma da outra. Então, são conjunções que são consideradas vazias de significado sozinhas, e elas dependem também, né, das orações que se ligam umas às outras. Senão, sozinhas não fazem sentido mesmo. Então, a gente tem as integrantes, elas introduzem orações subordinadas, cuja função seja substantiva. Então, o professor pediu que fizéssemos a prova em grupo. Então, ela só tem essa função de introduzir mesmo
a oração subordinada, né? Que tem um sentido de substantivo, né? Então, o professor pediu que fizéssemos a prova em grupo. Fazer a prova em grupo, ele tem um sentido sozinho, mas o professor pediu, não. Então, eu preciso de alguma outra oração para que eu continue a completar o sentido dessa primeira, né? Então, esse que ele faz essa ligação entre essas duas. As causais, né, as conjunções causais, elas introduzem orações subordinadas que exprimem causa ou anterioridade. Então, aqui, como ninguém confiava nele, eu mesma decidi fazer a transação. Então, ela está explicando, né? Essa oração ela está sendo explicativa, de causa, na verdade. Ela está explicando a causa que fez com que a segunda oração acontecesse, nesse caso. Então, ela é uma conjunção subordinativa causal. O como, né? Que é a conjunção que ela está em negrito ali, em vermelho. Então, a oração toda que está com esse como, ela vai ter esse sentido causal. Então, por conta disso, o que aconteceu foi aquilo, né? A gente tem, então, também as comparativas, que elas introduzem orações subordinadas que transmitem a ideia de comparação ou analogia. Então, ele agiu como se eu não existisse, que nem louco. Então, a gente está comparando uma a outra, né? Ele agiu como se eu não existisse, que nem louco. Esse como ser, né? Ele faz uma comparação aqui, que é a forma como ele agiu, comparando ela a um nada. E daí ela compara o ele a um louco, né? Então a gente tem duas comparações aqui, o como ser e o que nem. As concessivas, que introduzem orações subordinadas, que exprimem um fato contrário ao que se encontra na oração principal, ainda que não seja suficiente para anulá-lo. Então, ela tem essa diferença com o mas, né? Essas conjunções, elas fazem o sentido contrário. Então, quando a gente põe um embora, um ainda que, mesmo que, enfim, as outras conjunções concessivas, elas vão ter o sentido contrário das orações que tem a conjunção mais, a conjunção porém, enfim. Quando a gente coloca um mais e um porém, a gente anula o que a gente fala antes. Quando a gente coloca o embora, é o contrário, na verdade. A gente dá uma ênfase para o que vem antes e o que vem depois, ele não se anula, mas o sentido dele é menor, né? O valor dele é menor do que o valor do que é expresso antes. Então, ainda que me ofereçam milhões de dólares, não mudo minha ideologia. Então, o que acontece, né? O que ele está querendo falar é: não mudo minha ideologia, ainda que me ofereçam milhões de dólares. Uma coisa ela não vai anular a outra. Na verdade, elas meio que se complementam. O valor de um é maior que o outro, né? O valor da ideologia, no caso, da ideologia dessa pessoa, é maior do que se oferecerem a ela esses milhões de dólares. Independente disso, ela não vai mudar essa ideologia. Então, a gente tem também as condicionais, que elas introduzem orações subordinadas que expressam condição, hipótese ou suposição para que o fato anunciado na oração principal seja realizado. Então, a gente tem como algumas dessas conjunções condicionais o se, caso, contanto que, salvo se, desde que, menos que, não ser que, enfim. Você pode viajar desde que leve seu irmão junto. Então, a condição para que você possa viajar é levar o seu irmão junto. Então, sempre que tiver essa expressão de condição, a gente vai ter uma oração que também expressa condição e conjunção
que expressa condição dentro dessa oração, né? Então, esse desde que é uma conjunção condicional. Aí a gente tem as conformativas, que transmitem ideias de concordância ou conformidade em relação à oração principal. Então, né, elas são conforme, consoante, segundo, como. Então, conforme solicitado, seguem o demonstrativo de pagamento e as prestações pagas em boleto. Então, tem essa ideia de conformidade, né, de concordância. Isso aconteceu conforme o solicitado. Não tem outra forma de explicar, é assim mesmo. É uma situação de conformidade. Aí a gente passa para as consecutivas, que elas introduzem orações subordinadas, que elas expressam consequências ou efeito do que é anunciado na oração principal. Então, é o que, depois dos reforçativos tão, tanto, tamanho e tal, de sorte que, de modo que, de maneira que, de forma que. Então, ela vai ter um sentido de consequência mesmo, né? A diretora afirmou que a data da manifestação teria que ser adiada, de modo que o manifesto pudesse ser analisado com mais calma antes da sua aprovação. Então, essa segunda oração, ela indica uma consequência da primeira. A gente tem que ela é uma consequência da primeira justamente porque a gente tem essa conjunção marcando, né? Agora, se a primeira tivesse uma conjunção marcando, né? Por exemplo, como a diretora afirmou que a data da manifestação teria que ser adiada, o manifesto pode ser analisado com mais calma antes de sua aprovação. Aí a gente teria uma oração causal, uma oração causal que ela é marcada, né, com essa conjunção causal. Então, depende de onde a gente coloca a conjunção nesse caso, né? Então, como a gente tem esse de modo que antes da segunda oração, então depois da primeira, a gente tem que essa é uma oração consecutiva, é uma oração que ela expressa consequência. A gente tem também as conjunções temporais, que elas introduzem orações subordinadas que exprimem a ideia de tempo. Então, quando, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, até que, assim que, enquanto e mal. Então, quando ele disse que ia embora, não acreditei. Né? Então, ela está exprimindo a ideia de tempo. Então, esse mal também é uma coisa que tem que prestar atenção, né? Então, por exemplo, o mal chegou, já foi embora. Então, esse mal ela acabou de chegar e já foi embora. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com essa expressão, porque ela depende muito do contexto. As finais, que introduzem orações subordinadas que indicam uma finalidade. Então, para quê e a fim de quê? Estudos foram feitos a fim de que se comprove a eficácia do novo método. Então, ela tem um objetivo, né? Esse a fim de que ele é o objetivo do que se diz antes. Então, os estudos foram feitos com o objetivo de se comprovar a eficácia do novo método. As proporcionais, que elas introduzem orações subordinadas que revelam simultaneidade, então são proporções mesmo, também igual as conjunções de conformidade, não tem muito o que explicar, ela é mais sobre proporção mesmo. Então, a proporção que, a medida que, quanto mais eu estudo, mais eu percebo quão pouco sei. Então, a gente tem uma proporção, né? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Aí a gente tem também as locuções conjuntivas, que são, formadas por duas ou mais palavras que têm o valor de uma só conjunção, né? Então, por exemplo, aquele quanto mais ali, ele é uma locução conjuntiva.
Então, elas geralmente são constituídas de advérbios, preposições e particípios, seguidos da conjunção que, visto que, posto que, já que, enfim. E são classificadas segundo os mesmos critérios das conjunções. Todos esses critérios aí, todas essas classificações, as locuções conjuntivas também vão estar dentro delas. Então, por mais que seja importante expor as minhas, né, as próprias opiniões, há momentos adequados para dizer o que se pensa. Então, esse por mais que, ele é uma das condições geral, né, das condições gerais. Elas não acontecem sempre assim, mas geralmente são assim. Então, tem bastante coisa. Eu acho que essa aula é bem cansativa, porque eu expliquei rápido, mas é uma coisa que precisa prestar bastante atenção. Então, depende bastante do contexto em que elas estão, depende do que elas explicam, né? Do que qual o sentido que elas têm, qual o valor que elas vão colocar para oração que vem antes ou depois. Então, são conjunções que, que são bem complicadas mesmo, né? Esse é um assunto mais complicado, assim, que confunde bastante. Então, eu acho que é isso. Deu bastante coisa. Aí, na próxima aula, eu vejo se eu trago uns exercícios assim, e começo as preposições, enfim. Mas eu acho que já tá bom, é bastante conteúdo. Então, é isso.